Fala galera, saudações rubro-negras, estamos começando com mais um vídeo do nosso Mengão. Flamengo empatou no último jogo com o Grêmio em 1-1, né? Começamos muito bem nos primeiros 20 minutos aí do primeiro tempo, mostrando sim uma diferença em relação aos últimos jogos, só que a partir desse momento o time se desarrumou taticamente, parece que estavam preocupados com o posicionamento, que teve mudanças com o novo técnico, e na ânsia de acertar, parece que se desarrumaram mesmo. E a partir disso aconteceu, inclusive, o gol do Grêmio no primeiro tempo, com o PP ali numa jogada nas costas dos nossos zagueiros, né? Não foi culpa ali do Léo Pereira, gente. Podem perceber, se vocês olharem o jogo, aliás, esse lance do gol, não foi o Léo Pereira, foi quem não acompanhou o Léo Pereira, o PP, que é o jogador do Grêmio. Você percebe que ele sai da ponta esquerda e vai parar na ponta direita e ninguém acompanhou ele. Foi um jogador parecendo que foi surpresa, mas é uma jogada ensaiada que, inclusive, eu falei no meu último vídeo, que é uma jogada que eles puxam a marcação e o ponta entra, né, dentro da área em diagonal, buscando assim o melhor posicionamento daquela puxada de marcação que fez o atacante central do Grêmio. Vejam o meu vídeo anterior, que aconteceu exatamente como foi o gol e também a primeira jogada de ataque do Grêmio. O Flamengo jogou bem, então, como eu disse, nos primeiros 20 minutos, se desarrumou a partir daí, cansou corrigindo o posicionamento, cansou fazendo com que aquele jogador que errou ter um outro colega para ajudar o posicionamento daquele que errou. Então, corrigindo todos esses detalhes, eu acredito que o Flamengo vai voltar a ser o Flamengo de 2019 aos poucos, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar a análise do nosso próximo adversário, o Botafogo, um clássico que o Flamengo tem que tomar cuidado, principalmente com os contra-ataques. Vamos lá para o nosso quadro Opinião Tática. Então, galera, vamos lá para o canal que fala de Flamengo, Opinião Rubro-Negra, onde aqui você tem voz. O nosso quadro é Opinião Tática e falaremos do nosso adversário Botafogo, que é o próximo adversário do Flamengo no Brasileirão na 5ª rodada. Os principais destaques para o time do Botafogo é o meia atacante Honda, nascido no Japão, já passou por diversos times da Europa, inclusive o Milan da Itália, e o goleiro Gatito Fernandes, goleiro que é regularmente convocado pela seleção paraguaia, né? Então, da nacionalidade aí do Paraguai. Esse é um goleiro muito seguro, faz ótimas defesas. Então, nosso Flamengo aí, nossos atacantes têm que ser bastante criativos para realizar aí os seus gols. E eu tenho certeza que vai. Vamos lá. Como que o Botafogo joga no ataque? Quando ele possui e está propondo, né, o ataque, ele joga num 4-4-2. Porém, ele é um time muito reativo, está jogando muito reativo hoje no Brasileirão. E ele joga sempre no 4-5-1. E as jogadas de ataque deles partem justamente disso, de contra-ataques. Vamos falar mais sobre isso para frente. De qualquer forma, como que funciona a transição de ataque para a defesa deles? Então, eles jogando no 4-4-2, quando eles estão propondo o jogo, o que acontece? Quando eles estão indo para a defesa, o atacante central, ele literalmente fica à frente ali do meio de campo, sendo um atacante isolado quando está na defesa. O outro atacante, ele recua para o centro do meio de campo, se tornando um meio atacante, formando ali a linha de 5 jogadores no meio de campo. E esses outros jogadores apenas fazem uma correção do seu posicionamento, ficando então no 4-5-1, como a gente já tinha falado para vocês. Como que funcionam as jogadas de ataque do Botafogo, tá? A partir do momento que eles recuperam a bola, eles fazem uma triangulação a fim de que o lateral fique livre para realizar lançamentos. Então ele tem as seguintes opções. Ele faz um lançamento ali para o meia-direita, fica bem no extremo direito no meio de campo dessa linha de 5 jogadores. Esse meia-direita avança. E os outros, a partir do momento que é realizado esse lançamento, os outros jogadores fazem uma composição de ataque, onde o meia esquerda lá em cima já avança também, o atacante central avança e o meia central também avança, dando então a possibilidade para esse meia da direita que correu
justamente para esse lançamento do lateral, realizar alguns lançamentos para fazer aí o arremate e finalização para o gol. Por exemplo, ele pode lançar no meio do ataque ali, né, na área de defesa do Flamengo, ou lá do outro lado, que é justamente onde o meia esquerda fez o seu avanço. Quais são as oportunidades de ataque aí para o nosso Flamengo? A partir do momento que ele recupera a bola, eles também fazem uma triangulação para que nós façamos ali um lançamento para os pontas. Eu vou dar um exemplo da ponta direita, mas isso também pode funcionar para a ponta esquerda. Lá na ponta direita é o nosso Everton Ribeiro. A partir do momento que ele possui a bola, o nosso atacante central, que é o Gabigol, e o nosso ponta esquerda, que é atualmente, né, o Bruno Henrique, eles avançam, dando então a possibilidade do Everton Ribeiro realizar os lançamentos para ambos os jogadores terem então a oportunidade de ataque. Nós podemos muito utilizar disso porque, apesar do Botafogo ter sim uma certa transição de ataque mais facilitada, de ataque para defesa, né, mais facilitada, eu acredito que o potencial dos nossos jogadores individualmente é muito e muito superior aos jogadores do Botafogo, que estão sim melhores arrumados, taticamente falando, hoje pelo Paulo Autuori, que é justamente o técnico do Botafogo, mas nossos jogadores, eu acredito que vão sim levar essa vitória para casa. Fala aí, gente, qual é a sua opinião desse nosso quadro Opinião Tática? Qual é a sua opinião rubro-negra? Então, esse aí, o nosso quadro Opinião Tática, né? Podem perceber que parece muito o estilo de jogo do Atlético Goianiense, pelo qual nós perdemos de 3-0. Né? Então foi um placar muito ruim. Se nós não tomarmos cuidado então com essas jogadas de contra-ataque desse time reativo que vai ser o Botafogo, nós podemos ter surpresas negativas com relação ao resultado do jogo. Só que também naquele jogo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo cometeu uma série de erros que eu imagino que não acontecerá nesse jogo. Inclusive com relação às substituições, posicionamento, mudança completa do time sem treinar. Então isso não vai acontecer, o Flamengo já está jogando num novo formato de jogo, o formato antigo inclusive, com algumas correções feitas ali pelo técnico Domenech Torrent. Então nós podemos esperar um ótimo jogo do Flamengo contra o Botafogo. O que eu sempre falo nos vídeos que eu venho participando, nas lives que eu venho participando dos outros canais, o Flamengo jogando mal é melhor que muitos times do Brasileirão. Então, inclusive o Botafogo, que é esse nosso próximo adversário. Então eu confio muito no nosso Flamengo e vamos para cima deles. Fechado? Então, por favor, ative o sininho quando vocês fizerem a sua inscrição. Dê o seu like, compartilhe com seus amigos e vamos fortalecer ainda mais a nossa opinião rubro-negra. Então, saudações rubro-negras e fui!